Bom, vou tentar. Pronto, vamos começar. Gente, o objetivo de eu fazer esse ciclo de 4 aulas, aqui a gente tem já alunas que fazem parte, né, do projeto, e tem pessoas novas. Olha, a Letícia ainda não está conseguindo entrar. Lê? Bom, então. E tem colegas novas também fazendo parte. E o objetivo é despertar, meninas, vocês, principalmente vocês que já têm aí as ferramentas, vocês que já fazem parte do curso, já tem aluna que já acho que já fez 1 ano aí do curso, do projeto, e eu quero realmente fazer com que vocês, a partir desse ano, vocês comecem a colocar em prática a gestão financeira, mas não só a gestão financeira, no sentido da gente ter o controle, o lançamento de tudo que está relacionado às finanças, mas principalmente, gente, deixa eu ver, não estou conseguindo ouvir. Oi, Andréia, vê se no seu computador, na parte inferior esquerda, tem a parte de ativar o áudio, não, que é para você falar. Na configuração do seu computador, você precisa liberar para o Zoom, ativar o áudio. Bom, então vamos lá, gente. Então não é só sobre números, tá? O que eu quero despertar em vocês é a prosperidade dentro da odontologia. Então, a gente realizar a gestão financeira para fazer com que o consultório realmente seja uma máquina lucrativa, então que ele comece a gerar lucro, e esse lucro, mais o salário que a gente precisa ganhar, a gente começa a construir a nossa riqueza. Então, assim, é uma pergunta que eu deixo para vocês. Prosperar na odontologia hoje, do jeito que vocês estão caminhando com o consultório, prosperar, enriquecer, é possível com a odontologia? Essa pergunta eu faço diante, assim, do que a gente está vendo, né, na odontologia, com tanta gente trabalhando, com tanta gente reclamando, com tanta gente frustrada. Mas, gente, é possível prosperar. Só que para prosperar na odontologia não depende só da gente sentar lá no mocho e ficar atendendo um paciente após o outro. E eu sei que. Ai, oi, Andréia. Então, é a configuração mesmo do computador. Está, meu Porque áudio tá. oi? Porque tá todo mundo tá ouvindo, então não é da minha conexão para você, é de você que precisa configurar. Onde? Então vamos lá. Então, assim, não depende só de a gente sentar lá no mocho e atender. E eu sei que no decorrer dos dias a gente acaba deixando a gestão financeira e a gestão dos outros processos dentro do consultório e fica naquela rotina, né? Atendendo, atendendo, atendendo. A gente não prioriza um tempo para fazer toda essa gestão, a gente acaba falando, eu não tive tempo porque eu tive que atender vários pacientes, está corrido. Só que a gente continuar nesse ciclo, no presente, parece que o importante é só a gente atender, mas a longo prazo, vocês vão ver que. Só consigo pelo celular. Então perfeito, André. Beijinho. Então vocês vão ver que a longo prazo a vida vai passar e lá na frente a gente não vai ter construído a riqueza no sentido de construir uma reserva de paz e construir principalmente a nossa aposentadoria. O objetivo é que a gente faça um planejamento, um plano guia para, primeiramente, vocês conseguirem ajustar o consultório de vocês financeiramente, vocês terem clareza do que está acontecendo na parte das finanças do consultório e também transbordar isso para a vida pessoal. E aí a gente vai começar a traçar essa construção, a construção da reserva
e a construção da nossa aposentadoria. Então, a maior parte aqui de vocês já tem uma jornada aí que já percorreu dentro da odontologia. Eu acho que na média o quê? A gente está em uns 15 anos de jornada, de formada. E aí a gente tem que Eu acho. parar para pensar lá na frente quantos anos a gente ainda tem de atividade, a gente lá no mocho atendendo e gerando aí patrimônio para o consultório e para a gente. Quantos anos vocês acham mais ou menos ainda? Uns 20 anos, 18 anos. Só que, ó, ele Uns passa 20, muito, ele passa né? muito rápido, né? Eu já tenho 18 anos de formada. E hoje, sabendo o que eu sei em relação à gestão financeira e à organização e construção de patrimônio, eu sei que se eu tivesse começado lá atrás, eu teria muito mais tempo já de acúmulo de patrimônio e não precisaria ficar tão apertada no sentido. Agora eu tenho o quê? Uns 20 anos e os aportes que eu tenho que fazer, o lucro que eu tenho que gerar, o lucro que eu tenho que gerar no consultório, a riqueza que eu tenho que gerar no consultório, para lá na frente eu ter uma aposentadoria, uma vida de tranquilidade, o meu tempo é menor. Então, gente, é pensar, esquecer do que aconteceu, mas pensar a partir de hoje para frente. Então, todo mundo que está aqui e já tem a ferramenta, vocês já estão com a gestão praticamente pronta para vocês iniciarem. E essa jornada dessas 4 aulas, hoje eu vou falar mais de conceitos, mas não conceitos acadêmicos, mas conteúdos para vocês colocarem dentro da cabeça o porquê que a gente vai fazer essa gestão, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, não sei se vocês estão com um caderno aí, eu queria que vocês anotassem no caderno algumas coisas e vocês vão dar uma nota com positivo e negativo, tá? Positivo é quando tá tudo ok, e o negativo é quando, por exemplo, eu vou falar para vocês. Ninguém precisa falar aqui de como está a sua vida financeira ou não. É uma atividade para vocês fazerem com vocês mesmas, para vocês começarem a construir toda essa linha de pensamento. Se hoje vocês forem fazer um raio-x da vida financeira de vocês, se vocês forem olhar o saldo do banco, da vida pessoal, vocês colocariam um pontinho positivo ou negativo? Se vocês forem olhar para o saldo hoje do banco, do consultório, da empresa de vocês, seria um pontinho positivo ou negativo? Vocês têm investimentos? Vocês estão poupando de alguma forma? Não. Não sei, alguém tá com o áudio ligado? E em relação a empréstimos, cheque especial, se vocês fizerem esse raio-x, isso significa o quê? Se vocês tiverem mais pontinhos positivos do que negativos, quer dizer que a máquina financeira do consultório, ela está rodando. Ela está conseguindo fazer com que o seu trabalho gere a renda necessária, a receita necessária para vocês irem caminhando. Se vocês têm, só que assim, a gente precisa pensar também de uma outra forma. Até hoje, tudo que vocês acumularam aí, o patrimônio que vocês têm, o padrão de vida que vocês têm, os investimentos que vocês têm, o consultório que vocês abriram, o dinheiro que fica girando mês a mês para a conta ficar no positivo, isso é 100% fruto do trabalho como dentista de vocês? Ou vocês, em vários momentos da vida, tiveram que aportar dinheiro, seja de vocês, algum dinheiro que vocês tinham guardado, ou por herança, ou porque pai e mãe deu, ou então porque o marido, o companheiro, a companheira colocaram dinheiro ou colocam dinheiro para o consultório ir girando.
ou mesmo vocês pediram ao banco emprestado para vocês conseguirem manter o consultório. Então, é esse sentido que a gente vai começar a abordar aqui. O quanto que a odontologia de vocês hoje, ao vocês se dedicarem 100% a atender os seus pacientes e acabarem não focando em todo o resto que faz parte para vocês girarem uma empresa, quanto que esse dinheiro está sendo suficiente para vocês conseguirem ter o padrão de vida de vocês sem contar, sem precisar contar com outro dinheiro e mesmo manter o consultório, tá bom? Hoje a gente sabe que 70% dos brasileiros está passando por algum tipo de desafio financeiro, tá? Poucas pessoas conseguem equilibrar as suas contas e menos ainda as pessoas estão naquele grupo que conseguiram chegar a juntar uma quantidade para aqueles momentos mais difíceis ou momentos de oportunidade, o que a gente chama de reserva financeira, e mais ainda, poucas pessoas estão conseguindo, ao chegar lá na frente na aposentadoria, não depender do INSS. Porque é nesse momento que a gente está trabalhando hoje, é nesse momento que a gente tem a vida ativa hoje. Se a gente consegue ter uma educação financeira e uma gestão financeira adequada na nossa empresa e na nossa vida pessoal, que a gente vai começar a poupar hoje, para lá na frente a gente conseguir se aposentar e ter uma vida de tranquilidade. Então, a construção da riqueza, primeiro, vocês estão aqui tentando ter conteúdos novos, mudar a mentalidade. O segundo que é essencial, porque é disso que a gente vive, a gente precisa transformar o consultório numa máquina lucrativa, numa empresa lucrativa com a nossa odontologia. Então, é isso que a gestão financeira, esse projeto Semear vai fazer, transformar, primeiro vai ajustar a máquina do consultório para depois transformar ela numa máquina lucrativa. Só que não adianta só a gente gerar renda, gerar lucro, se a gente não investir. Dificilmente a gente vai conseguir enriquecer, dificilmente a gente vai conseguir acumular um patrimônio sem contar com o nosso trabalho, mas também com ação de investimentos. E é isso que eu vou começar a falar com vocês também agora, porque a gente precisa fazer uma soma, né? Eu, antes de conhecer a gestão financeira, eu não tinha essa mentalidade de poupar o dinheiro, entender que tem meios que façam que esse dinheiro que a gente poupa, ele vai se multiplicando e ao longo dos anos ele se multiplica de uma forma que ele gera um patrimônio e esse patrimônio vai gerar uma renda passiva para a gente lá na frente, tá bom? E o que é essa renda passiva? É um salário que todo mês vai cair na nossa conta sem a gente precisar estar trabalhando. Ele é fruto do rendimento desse investimento que a gente vai começar agora, tá? E para que a gente consiga fazer tudo isso, a gente precisa ter uma política bem clara de pagamento do dentista. Você, dentista, dono do consultório, você precisa ser remunerado para que você consiga sobreviver, né, ao dia a dia e para que você consiga construir essa riqueza. Então, a primeira parte que eu quero falar com vocês, e que através da ferramenta Semear vocês vão conseguir começar a planejar isso, é o salário que vocês vão retirar todos os meses do consultório e a gente vai ajustar a parte das finanças para vocês começarem a lucrar no final de toda a operação financeira. Isso que é fazer o consultório ser uma máquina lucrativa. Ao longo dessas aulas, vocês vão entender aonde a gente coloca o valor do nosso salário para que o consultório pague para a gente e como a gente vai fazer a retirada, por exemplo, do lucro, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar, e aí eu vou para a lousa para vocês irem observando comigo a construção. Deixa eu só mudar para cá.
Tá muito longe aqui da lousa? Tá dando para ver? Aqui atrás? Eu só não sei se aqui vai sair com você, se ele vai conseguir trocar a tela. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês conseguem? Tá lendo o Tá dando espetáculo? para ver sim, Cá. Sim, Tá, né? Tá dando para ver sim. Então, beleza. Pode escrever assim, cá, que dá para ver. Tá Tá bom. certinho. A primeira coisa que lá na nossa ferramenta Semiário, depois nas outras aulas, a gente vai começar a abrir e fazer tudo diretamente nela. Mas eu quero que vocês entendam qual é o fluxo, como que eu construí essa ferramenta, né? Eu fiz todo o curso de gestão financeira empresarial e eu tentei modelar de forma que eu consegui usar aqui no meu consultório e que vocês também, né, que são agora minhas alunas, vocês consigam replicar isso no consultório de vocês. Lembrando, gente, que assim, gestão financeira não é um assunto fácil, principalmente porque nós não temos o costume de falar sobre números, a gente não tem costume de falar sobre percentual, sobre representatividade, sobre fluxos financeiros demonstrativos, isso a gente não aprendeu, tá? Só que o que eu tentei trazer para vocês de uma forma resumida e mais mastigada não é o conteúdo acadêmico, mas é o conteúdo que vocês vão conseguir utilizar aí dentro do consultório de vocês. Só que, logicamente, precisa de uma curva de aprendizagem. É preciso, essas aulas que eu estou fazendo é para meio que chacoalhar, para vocês nesses 4 dias já conseguirem entender o suficiente para vocês começarem a usar a ferramenta sem precisar fazer todo o curso inteiro, porque vocês travaram nisso, né? Acaba que o dia a dia é corrido, vocês não estão fazendo o curso e não estão usando a ferramenta. Então, vocês, mesmo quem não tem a ferramenta, vocês vão ver qual é o fluxo de como que eu consegui delinear e desenhar a gestão financeira para o ambiente odontológico. Então, a gestão financeira, ela se resume no que eu vou desenhar para vocês. Nós temos os nossos pacientes que realizam o tratamento. Com o tratamento, eles vão pagar o consultório. Então, no acúmulo do mês, a gente vai receber uma receita X vindo desses tratamentos. Essa receita, ela vai ser responsável, primeiramente, para pagar todos os custos atrelados ao tratamento, que a gente chama de custo variável, e mais para frente eu vou ensinar vocês a categorizar os tipos de gastos. Todos os gastos, eles precisam ser agrupados em categorias específicas. Mas, a partir do momento que você recebeu a soma do mês, o consultório precisa pagar todos os custos variáveis, precisa pagar todas as despesas fixas referentes às despesas gerais, aos impostos de funcionamento, ao salário do dentista. Então, o nosso salário como dono, ele é uma despesa fixa do consultório. Assim como a gente tem nossa secretária, nossa auxiliar e outros colaboradores, e a gente paga todo mês um salário, a gente precisa estabelecer esse salário para o dono, porque senão a gente fere o primeiro pilar da gestão financeira, que é a gente ter uma separação da vida pessoal da vida da vida CNPJ, né, da empresa. A gente acaba pagando as contas pessoais. Quando o boleto chega, a gente entra na conta da empresa, às vezes a gente tem as contas todas juntas, e aí a gente começa a ferir esse fluxo financeiro do consultório. Porque, primeiramente, gente, a gente precisa fazer com que o consultório
seja uma empresa saudável. Só que muitas vezes a nossa vida pessoal, o nosso padrão de vida pessoal, acaba interferindo nessa vida financeira saudável do consultório. Então, se a gente não começar a organizar, a controlar, estabelecer metas de salário para nós que somos donos, a gente vai fazer com que o consultório entre num caos financeiro, não por conta da vida financeira do consultório, mas por conta da vida pessoal, que a gente não estabeleceu limites. Por isso, todas vocês que são alunas têm a ferramenta de gestão da vida pessoal, que a gente vai mexer também para vocês entenderem qual que é o fluxo da gente repartir os nossos ganhos, e aí entre os ganhos tanto seu como dentista, como do seu companheiro, da sua companheira, entra toda a vida financeira de todos da casa. Para vocês entenderem qual que é o padrão de vida que vocês precisam ter, para vocês não ferirem o consultório e para que vocês também consigam construir a riqueza, tá bom? Porque a gente só consegue enriquecer, gente, se a gente tiver mais ativos do que passivos. Ativos é tudo aquilo que a gente compra e a gente consegue, com ele, ter dinheiro de volta. Então, por exemplo, quando a gente investe ou investiu no consultório, para a gente abrir o consultório, para a gente trabalhar, a gente quer que o consultório gere renda. Então, ele é um ativo nosso. Só que a partir do momento que o consultório é uma empresa que só gera prejuízo, ele, na verdade, é um passivo. Ele está tirando mês a mês dinheiro do seu bolso. Se você compra uma casa e aluga, essa casa vai te gerar renda. Então, ele é um ativo. Se você compra um carro e você vai trabalhar de Uber, esse carro, você tirou dinheiro seu, investiu no carro e ele está te gerando renda. Ele é um ativo. Agora, se você comprou um carro para sua vida pessoal, porque a gente quer, né? A gente precisa de todas as coisas de lazer, coisas que nos deem qualidade. Mas, por exemplo, se você comprou um carro caro, que você se enfiou em dívida para pagar ele, e esse carro, na verdade, não te traz um retorno financeiro, ele é um passivo. Então, tudo que você compra no dia a dia que não te retorna é um passivo. E tudo que você investe, que você dá dinheiro só que está te retornando, é um ativo. Se você tem mais passivos do que ativos, você vive uma vida num caos financeiro. Muitas vezes, a gente ganha o salário, a gente compra passivos, se endivida porque a gente não consegue nem pagar à vista, a gente divide e a gente entra num ciclo de vida onde a gente trabalha para pagar dívida de aquisição de passivos que não vai retornar dinheiro para o nosso bolso. Hoje, meninas, a gente vai transformar o consultório numa máquina lucrativa e vocês vão começar a prestar atenção. Isso não é falar em economia, ficar economizando e tendo uma vida, aquela vida de limites. Não, a gente precisa ter prazer. Mas a partir de hoje, todo o dinheiro que vocês tirarem para adquirir passivos, vocês se perguntam: será que eu preciso nesse momento? Será que não é melhor eu poupar esse dinheiro e eu vou ensinar para vocês como fazer e colocar num investimento, onde esse investimento vai fazer com que eu tenha um rendimento e esse rendimento, ao longo dos anos, vai gerar o meu salário lá na aposentadoria ou vai gerar minha reserva financeira nos momentos mais difíceis que todo mundo pode passar? Então, hoje vocês vão começar a pensar no que eu estou gastando meu dinheiro e vão começar a ter uma mentalidade de crescer ativos e com esses ativos que vocês estão começando a gerar renda, que vocês vão começar a ter os passivos de vocês. Mas voltando para o consultório. Receita, a gente tira o custo variável, a gente tira as despesas fixas, gerais, impostos e salário. As despesas fixas são todas aquelas relacionadas à estrutura, relacionadas à equipe, são todas as despesas que, independente se o consultório está aberto ou não, elas vão chegar e a gente precisa pagar.
diferente dos custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles que estão ligados aos atendimentos. Então, se você está fazendo muito atendimento de prótese total, você vai ter muito custo com laboratório, muito custo com dental referente à construção da prótese, então, placa de dentes. Se você está fazendo muito Invisalign, o custo do aparelho, do alinhador, só que hoje a gente tem um outro regime de pagamento, mas, por exemplo, o custo do aparelho ou o custo dos materiais que a gente utiliza, por exemplo, para fazer os attachments e o que envolve o tratamento de Invisalign, tudo isso são custos variáveis. Se eu fizer muito Invisalign, eu vou ter esse custo aumentado. Se eu diminuir o Invisalign, eu vou ter uma diminuição desses custos, e isso para todos os tratamentos. Só para vocês terem uma ideia hoje do que são cada custo. Depois Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Opa! Depois desses custos, a gente também tem os investimentos na estrutura, em tecnologia. Então, não é investimento financeiro, tá? Não é investimento financeiro para acumular patrimônio. É investimento que você faça compra de software odontológico, investimento em marketing. Por exemplo, a ferramenta Semear que vocês compraram é um investimento para o consultório. Então, vocês vão ter lá no curso tudo bem discriminado. E nas outras aulas a gente vai bater, porque cada consultório tem uma realidade. A maioria tem os mesmos tipos de gasto. Mas pode ser que você tenha um gasto que você não tem certeza sobre o que é, a gente pode discutir na aula, tá bom? Então, tirou os custos variáveis, as despesas fixas e os investimentos, a gente também tem o nosso lucro da operação, que é o valor que restou referente depois que a gente tirou tudo que faz parte para a gente movimentar o consultório e os tratamentos. Só que a gente tem mais um custo aqui embaixo, de movimentações que a gente chama de movimentações não operacionais, que são o quê? São todas aquelas movimentações que não estão ligadas com o fluxo de tratamento, mas elas vão cair na conta do consultório e vão tirar dinheiro da gente. Por exemplo, juros do cheque especial. Se vocês estão entrando constantemente no cheque especial, o banco vai tirar da conta do consultório esses juros. Se vocês fizeram um empréstimo e dividiram ele, por exemplo, em 24 vezes, vai cair a parcela do empréstimo e vai tirar desse lucro operacional. Por isso, muitas vezes, o consultório até está girando bem na realidade atual, só que você observa que ao final de todo o mês você não está tendo lucro. E, na verdade, não é por conta da operação financeira do consultório, é por conta de todo o histórico financeiro passado, de você ainda estar atrelado a empréstimo, estar tentando se reorganizar em relação a cheque especial, está tirando mais dinheiro do consultório do que você estipulou para o seu salário, tá bom? Então, aqui a gente chama de movimentação não operacional de saída. E se porventura vocês tiverem algum aporte financeiro, por exemplo, vocês têm 15 mil reais aí que vocês ganharam de alguma venda de equipamento, ou mesmo na sua vida pessoal sobrou um dinheiro e você quer investir no consultório, esse valor vai entrar como uma movimentação não operacional de entrada. Para chegar no final, gente, a gente realmente ter esse lucro. E esse lucro que vai ser responsável pelo consultório crescer e pelo consultório dividir uma parte dele para a nossa vida pessoal, que a gente chama de participação nos lucros. Toda empresa que realmente gera renda para o dono é aquela empresa que paga um salário. Então, aqui, na vida, a gente indo para a vida pessoal da gente. O consultório, ele é responsável por pagar o salário
a gente também, de períodos em períodos, a gente recebe um aporte financeiro do consultório através dessa participação nos lucros. Só que no início, quando a gente está reorganizando o consultório, iniciando essa gestão financeira, a gente precisa fazer o consultório girar. Então, a gente precisa ter dinheiro em caixa, a gente precisa construir a reserva financeira, que vocês vão aprender a calcular, a reserva financeira do consultório, e ainda liberar um pouquinho para a nossa vida pessoal. Então, de início, o recomendado é a gente dar 70% do lucro pro consultório de volta e 30% para a nossa vida pessoal. A gente olhando para o mês, né, ou para um período menor, quando a gente está muito no presente, parece que isso daqui não é nada. Mas todos os meses a gente fazendo as coisas certas, tirando esse lucro, destinando corretamente, fazendo a gestão financeira pessoal que vocês vão aprender. Isso tudo é o que realmente vai fazer com que a gente construa a nossa riqueza. Então não depende, vocês entendem que não depende só da gente ficar lá atendendo que nem loucos, ganhando dinheiro, mas assim, o dinheiro vem passivamente para a gente, sem a gente fazer estratégia, ter estratégias, entender, analisar os dados. Esses 30%, então, aqui do lucro, vai vir para a construção de riqueza pessoal do dentista. Então, a gente tem o nosso salário. O salário, vocês também vão aprender a repartir ele de forma que vocês também comecem a organizar para vocês pouparem. Vou falar rapidamente como que a gente pode fazer essa divisão. Tem várias formas de fazer a divisão, mas eu vou replicar o que eu faço para mim, tá bom? Que eu também, gente, eu comecei isso há 2 anos atrás. Eu também tô numa escadinha de fazer com que o meu consultório vire uma máquina que gera lucro e que eu consiga tirar salário e poupar. Não é da noite para o dia, gente, tá bom? É dia a dia e vocês vão ver o resultado lá na frente. Então, o salário do consultório, que vocês ganham na vida pessoal, vocês vão ver que lá na nossa ferramenta, ela automaticamente vai dividir para vocês. 50% vai para as despesas essenciais da casa. Então, tudo que gira para a nossa sobrevivência, aluguel, escola, convênio, coisas de mercado, de farmácia, tudo que a gente precisa para sobreviver. 30% são as despesas não essenciais, que estão ligadas ao nosso lazer, a coisas que nós planejamos a fazer viagem, cursos. Então, entra dentro dessas despesas não essenciais. 15%, o certo seria já iniciar com 20% para a gente destinar para os investimentos. Mas, quem está acostumado a fazer filantropia, a doar, vocês podem reservar uma parte para a filantropia e uma parte para os investimentos. Logicamente, quando a gente começa a ajustar tanto a máquina da vida pessoal quanto a máquina do consultório, o bom é a gente sempre aumentar essa parte de investimentos. O pessoal de finanças fala até para a gente fazer 30% do nosso salário destinado à construção do nosso patrimônio. Mas, no dia a dia, a gente precisa ir com calma para a gente também não se frustrar e acabar parando porque não consegue. Pode até ser que vocês não consigam, né, de início, destinar 20%, mas só de fazer com que sua vida pessoal comece a ficar no 0 a 0 e logo depois comece a sobrar um pouquinho, e vocês começarem a destinar isso para investimento, vocês já vão começar a mudar essa mentalidade e a ver resultados
para vocês continuarem, tá bom? Vocês têm alguma dúvida aqui, gente? Vou continuar. Vocês podem abrir o microfone se vocês quiserem que eu pare, tá? Vocês receberam aí o PDF? Todo mundo abriu o PDF? Eu só quero que vocês enxerguem, solidifiquem tudo isso que eu falei para vocês agora. Abrindo o PDF, vocês receberam isso daqui, não receberam? Essas bolinhas? Então, essas bolinhas, gente, é um planejamento para a gente construir essa nossa independência, essa independência financeira. O que significa essas bolinhas? A partir do momento que você planejar e entender qual o salário que você precisa para viver hoje, e logicamente lá na frente, na aposentadoria, você quer continuar com o mesmo padrão de vida. Então, a gente precisa começar a pensar como fazer um salário lá na frente, como eu falei para vocês, que entre para a gente de uma forma passiva, que não dependa do nosso trabalho. Isso se chama renda passiva, tá? Só que para a gente fazer uma renda passiva, a gente precisa o quê? Ao longo da nossa vida, acumular um patrimônio financeiro. E aí vocês vão ver que através de investimentos, e hoje a gente tem uma infinidade de investimento, e isso daí é um papo que a gente pode depois conversar, e que eu indico para vocês começarem a ler sobre isso. Os investimentos, que a gente tem investimentos, por exemplo, de renda fixa e de renda variável. Todo mundo já deve ter ouvido falar em CDB, em ações, em fundos imobiliários e outros tipos de investimentos. O que é um investimento? O investimento é quando a gente pega o nosso dinheiro e a gente empresta, por exemplo, para o banco, ou a gente empresta o nosso dinheiro para o país, ou a gente empresta o nosso dinheiro para uma empresa, e o que eles fazem? Você emprestou esse dinheiro para mim, depois de um tempo eu retorno esse mesmo valor que você me emprestou com mais uma rentabilidade. E aí o que acontece? Ao longo dos anos, então, ao longo do tempo, e com os aportes que vocês vão fazendo desse empréstimo, que na verdade vocês estão investindo ou numa ação, ou num fundo imobiliário, ou no Tesouro Direto, Tesouro Selic, que é quando a gente empresta o nosso dinheiro para o governo, para o país, ou num CDB, ou na poupança, que eu já falo para vocês, tirem o dinheiro da poupança. A gente empresta o dinheiro, investe o dinheiro e eles retornam para a gente com uma rentabilidade. Com uma rentabilidade que vai diferenciar se você está fazendo um investimento com um risco maior ou com um risco menor, com uma taxa maior, indo de acordo com a inflação um pouquinho mais para cima. Então, isso é o mundo dos investimentos. Mas o que vocês têm que saber é que, ao longo da vida, vocês colocando todos os meses um valor X por um tempo, por exemplo, de uns 25 anos, né? Vocês vão acumular um patrimônio tal que ele vai te gerar um salário desejado para você receber todos os meses quando você se aposentar e não depender do seu trabalho. Isso que eu quero que vocês comecem a construir. Vocês só vão conseguir investir se vocês fizerem sobrar dinheiro no consultório, tá bom? Então, vamos fazer só uma simulação para vocês entenderem o que são essas bolinhas. Vocês têm, eu até deixei para vocês por escrito, para depois vocês fazerem isso, seguir novamente esse passo a passo sem se perder,
tá bom? Então, o que seria... Lembrando que quem investe, né? Investe não, a gente é obrigado. A gente paga o INSS todos os meses. E lá na frente a gente espera receber um salário que, se a gente for depender do salário do INSS hoje, não ia suprir o nosso padrão de vida, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Tem que pagar o INSS de qualquer jeito, porque a gente é obrigada, mas vamos começar a planejar a nossa vida lá na frente, para na soma a gente ter um salário que pague pelo nosso padrão, ou que pelo menos nos deixe numa vida mais tranquila, tá bom? Ninguém quer depender de filho, ninguém quer viver uma vida muito abaixo do que vive hoje. Então, como que vocês vão fazer? Então, vamos estipular que lá na frente vocês queiram... Eu vou fazer números mais baixos, tá? E vou mostrar para vocês como faz a simulação para fazer a conta mais rápido. Vamos dizer que vocês queiram receber um salário de R$6.000 passivamente, ou seja, esses R$6.000 é uma rentabilidade do acúmulo de patrimônio que vocês vão gerar durante todo esse período que vocês têm de hoje para frente. R$6.000 de rentabilidade significa que por ano, esse investimento, então por ano, por 12 meses, porque você tem que receber um salário por mês. Deixa eu pegar aqui a calculadora, senão eu vou me perder. Então, 6.000 vezes 12, a gente precisa ter, por ano, R$72.000 entrando passivamente na nossa conta. Qual valor de patrimônio que a gente tem que acumular durante todo esse tempo para ter R$72.000 por ano, ou seja, R$6.000 por mês? Hoje, a gente tem investimentos com diversas taxas de juros, né? E quem vai fazer toda essa mágica, e vocês vão ver a gente simulando, são os juros compostos, tá? Os juros compostos é que vai fazer com que haja uma rentabilidade que vai iniciar nos primeiros anos uma rentabilidade menor, mas a partir de 8, 10 anos a gente vai ver um pico que vai crescer muito esse investimento nosso, esse rendimento, né? Então é um crescimento exponencial. É uma conta que a gente faz que depende de quanto que a gente está aportando por mês e do tempo que a gente tem de investimento. Então, por exemplo, 20, 25 anos. E, principalmente, da taxa de juros que esse investimento vai te devolver como rendimento. Então, vocês estão vendo que esse planejamento, a gente chama ele... Deixa eu colocar. A regra dos 4%. Por quê? Todo investimento que vocês forem realizar, e o investimento precisa ser algo que vocês estudem, ou que vocês tenham, por exemplo, um corretor que realmente te direcione para o melhor, tá bom? Bancos, muitas vezes você vai no banco e o banco só vai te oferecer, só vai te ofertar produtos para o gerente bater meta. Então, cuidado, gente, cuidado com poupança, cuidado com algumas aplicações que eles devolvem em sorteio, que vocês, o dinheiro de vocês, eles rendem, mas eles não rendem a inflação. Então, é como se o dinheiro de vocês tivesse ficado parado, tá? O que realmente vai fazer vocês crescerem são rendimentos que paguem uma taxa de juros mais a inflação. Porque hoje, a gente leva um padrão de vida, por exemplo, com R$10.000 de salário. Daqui 25 anos, R$10.000 de salário, com toda a inflação que a gente tem, a gente perde o poder de compra. R$10.000 lá na frente não vai ter o mesmo poder de compra de hoje, tá? Então, todo investimento que vocês forem fazer tenha que ter a lucratividade, a rentabilidade dos juros mais a inflação, tá bom? Então, essa regra dos 4 significa que você vai pegar um investimento que te rentabilize 4% mais
a inflação. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, essa rentabilidade que a gente precisa ter por ano, eu falei para vocês que pelo menos 4%. Tem investimentos que tem mais que 4%, 4%, 5%, 6%. Tem investimentos que vocês vão ver, por exemplo, de ação, de bolsa de valores, que te paga dividendos, que além de você ter valorização do investimento, você ainda ganha participação nos lucros daquela empresa que você está investindo, emprestando dinheiro, e a gente chama isso de dividendos. Mas é papo lá para frente, tá? Então, vamos considerar, pé no chão, 4% ao ano. Para você entender quanto que você tem que acumular de dinheiro, você vai pegar o valor anual que você quer que renda, que te gera passivamente, dividido por esses 4%, só que a gente transforma ele em decimal. Então, é 0,04. Aí vocês vão ver que o patrimônio que vocês precisam acumular para gerar R$72 mil por ano passivamente são, deixa eu apagar aqui, 1.800.000 reais. Por isso que eu falei para vocês, quanto mais cedo, calma que você não, você vai ver como os juros compostos nos ajudam, tá? Para a gente conseguir lá na frente ter os 72 mil por ano, ou seja, 6 mil, né, por mês, vocês vão precisar acumular esses 1.800.000 nessa jornada. Quanto tempo? Eu acho que eu tenho ainda 20 anos aí de odontologia lucrativa e de educação financeira pessoal, tá? Vamos ver, eu vou compartilhar com vocês, e aí depois eu deixo o endereço desse site. Nesse site vocês conseguem fazer uma conta mais fácil, porque a conta de juros compostos é uma conta, eu até deixo aqui para vocês conhecerem. A conta é assim, ó, deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, ó. O montante, que é isso daqui, que vocês querem acumular, e aí isso serve para outros... Cá, Oi. eu vou colocar aqui no chat. Tem um site que você faz o cálculo, ele faz para você. É uma calculadora. É o Poupadores. Eu vou entrar para mostrar para o pessoal. Tá. Ah, desculpa. Imagina! Não, mas precisa ter calculadora, senão a nossa cabeça pifa mesmo. Mas é bom vocês entenderem qual que é a curva de pensamento para chegar nisso, tá? Então, aqui, ó, o montante que vocês precisam juntar, ele vai depender do valor mensal do aporte financeiro, né? Vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo. Por isso que os anos que a gente tem pela frente são primordiais, a taxa de juros da nossa carteira de investimentos é primordial e o tempo de investimento também, tá bom? Eu já vou entrar com vocês. E o que significa essas bolinhas aí que vocês têm? Essas bolinhas vão guiar vocês para essa liberdade financeira. Cada bolinha dessa significa um valor de salário que vocês conseguiram juntar. Ou seja, para vocês acumularem 1.800.000, você tem, por exemplo, 20 mil reais, 18 mil reais guardado para fazer a conta mais fácil. Se você já tem 18 mil reais guardado, significa que você pode pintar uma bolinha de 6 mil, outra bolinha de 6 mil, outra bolinha de 6 mil. E aí vocês têm aí pela frente 300 bolinhas que multiplicada por 6 mil reais vão dar 1.800.000. Vocês vão começar a visualmente
ver a quanto que vocês estão até chegar à liberdade financeira de vocês. Para cada 300 bolinhas pintadas, significa que você vai ter um salário de 6 mil gerado passivamente pelos investimentos. Só que aí, a hora que a gente olha esse 1.800.000, é muita coisa, né? Seriam 300 meses, você juntando aí, se você não fosse colocar, né, rentabilizar isso, seriam 300 meses que você teria que colocar 6 mil reais. Só que a gente quer ajuda dos investimentos e dos juros compostos. Então, eu vou compartilhar a tela agora para vocês. Esse site, gente, deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Coloque isso. Só um pouquinho que o Zoom tá primeiro querendo que eu... Ixi, clique no cadeado. Só estou permitindo que o Zoom compartilhe, tá? Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Ai, eu não estou conseguindo compartilhar a tela. Que estranho. Ai, gente, agora esse Zoom não é mais o Zoom gratuito, e aí ele tá. Ele não, eu não estou conseguindo configurar aqui. Ah, vocês acreditam que ele está pedindo para eu encerrar a reunião para eu conseguir liberar? Eu queria mostrar para vocês o site. Ô, Mi, fala pra gente qual é o site, depois quando você entrar, você dá um print e coloca lá no grupo, no WhatsApp, pra gente ver a simulação, como ficou. Vou mostrar para vocês, vou pôr no grupo agora. Ele chama clubedosPoupadores.com. Deixa eu tirar um print. Ah, mas eu queria fazer com vocês, para vocês verem como que os juros compostos agem. Se ele mostrar em gráfico, a gente consegue ver o ponto de equilíbrio onde começa a alavancar os juros compostos. Não, na Eu já verdade, entendi o que você quer mostrar. deixa eu... E não precisa depositar os 300 meses, porque o juros sobre juros vai diminuir esse nosso período de aporte, não é isso? Exatamente. Mas aí eu vou mandar para vocês começarem a simular e verem. Vou simular aqui só para... Ó, tô mandando no grupo, tá? Mas, por exemplo, se a gente colocar um valor... Ah, vocês tinham que estar junto. Eu vou tirar um print também, mostrando para vocês. Ó, por exemplo, vocês viram que sozinhas vocês teriam que fazer 70 aportes de
300 aportes de 6 mil para chegar no 1.800.000. Eu estou fazendo uma simulação de 1.800, começando sem nada, investindo R$ 1.800 por mês durante 25 anos, que dariam aí esses 300 meses, com uma taxa de juros de 0,8 ao mês, tá? Que é uma taxa, vamos se falar assim, conservadora, que tem a taxa de rentabilidade, mas a inflação agindo. Nesse período, vocês teriam aportado, vou copiar aqui, vocês estão me vendo agora? Que eu estou na outra tela. Vocês estão me vendo? Sim, estamos vendo sim. Tá, Sim, ok. Então, sozinhos, vocês teriam que fazer 300 aportes de 6 mil para conseguir 1.800.000. Com a ação dos juros compostos, a gente colocando... Vou até baixar aqui. Ó, para vocês terem uma ideia, vocês colocando 1.500 por mês, com uma rentabilidade de 0,8 ao mês, ou seja, vai dar mais ou menos uns 10% ao ano, contando aí a taxa de rentabilidade, mais a oscilação da inflação, vocês teriam investido 450 mil em 25 anos, 450 mil, vocês teriam de rentabilidade com ganho de juros R$ 1.409.702, tendo um total de patrimônio, deixa eu ver, tem um total de patrimônio de R$ 1.859.702,53. Vocês entendem a diferença quando a gente começa a conhecer os números? Quando a gente começa a conhecer os números, deixa eu voltar aqui para vocês. Quando a gente começa a fazer as finanças, planejar, entender quanto que a gente precisa para sobreviver lá na frente, entender que a gente vai chegar lá na frente, e a importância da gestão financeira, tanto pessoal quanto do consultório, para a gente fazer sobrar todos os meses e destinar essas sobras para a gente conseguir construir a nossa riqueza lá na frente. A gente olhando assim é muito mais palpável, não é? Do que falar, eu preciso de 1.800.000, quem que vai juntar R$ 6.000 por mês até chegar nesse valor? Então, à medida que vocês forem aportando, investindo e o patrimônio for crescendo, vocês vão colocando aqui as bolinhas. Chegou a R$ 6.000, chegou a 18. A cada R$ 6.000 que vocês têm aí poupado, vocês vão pintando essas bolinhas até vocês chegarem na bolinha vermelha aí no final, que vai mostrar que depois de tantos anos de trabalho, vocês geraram frutos, tá? E não a gente ficar trabalhando que nem doidas no dia a dia, achando que a gente não tem tempo para olhar para o consultório, para os números, e a nossa vida passa e a gente chega lá na frente, possivelmente dependendo do INSS ou dependendo dos nossos filhos e sei lá mais o que, né? Então, deixa eu ver. Então, até aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha aguçado aí na cabeça de vocês o porquê da gente... Cá, posso só fazer uma pergunta? Desculpa, Ellen, aqui. Eu dei uma entradinha no site e só queria saber de você qual a calculadora que você usou, juros compostos ou compostos reais? Não, para a gente fazer esse... Só compostos. Não, primeiramente para a gente fazer essa parte dos 4%, para você entender quanto que você precisa para você ter um salário lá na frente, tudo isso... Eu uso regras dos 4, dos que tem aqui também. 4%. Essa regra, então tá regra dos 4%, vocês vão ver quanto que vocês precisam ter de patrimônio
para gerar aquele salário. Outra coisa Legal. é como vocês vão gerar esse patrimônio, a fixar no tempo, no aporte financeiro mensal e na taxa de juros. Nesse Poupadores você tem algumas calculadoras, tem até a calculadora da independência financeira, que ele já faz um cálculo para te mostrar o mês, a taxa, e aí eu falo para vocês fixarem direitinho, por exemplo, a taxa numa taxa mais conservadora, né? Pensando aí que a gente tem toda oscilação da nossa economia, mas no da independência financeira você consegue estipular quanto que você investe, quanto tem de juros de rentabilidade, qual a soma final e quanto que você vai ter de salário, só que aí é aquilo que eu te falei. Vocês vão ter, a gente tem o fator oscilação da perda de... A inflação. da A inflação. tá? Tá. Então, a Então, gente tem para o seu aí. exemplo, para o seu PDF, eu uso essa regra dos 4. Regra dos Meu 4 cálculo. e juros compostos. Mas vocês Tá podem bom. ir para a independência financeira também, para dar direitinho para vocês o valor final que vocês vão ter. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida? Posso seguir? Vocês ainda aguentam mais um pouquinho? São 9h06. Deixa eu só me achar aqui. Pode seguir. Tranquilo, pode seguir. Beleza. Então, estamos no 2, aqui o 3. Tá, outra coisa importante. Se vocês notaram aí nas chamadas que eu venho fazendo, é gestão financeira, mas é o planejamento financeiro reverso. Então, a gente está começando lá da nossa aposentadoria e vindo para trás, né? Estamos começando da nossa independência financeira, como chegar na independência financeira e caminhando para trás. Além da nossa aposentadoria, o que a gente precisa entender é que a gente precisa da nossa reserva de paz. A reserva de paz é o primeiro acúmulo de patrimônio que a gente precisa fazer. E diferentemente de quando a gente começa a pensar na nossa aposentadoria, que a gente faz uma diversificação dos investimentos entre renda variável, renda fixa, a nossa reserva de paz é bom que a gente tenha no investimento que a gente tenha liquidez, ou seja, a gente consiga tirar, por exemplo, eu preciso do dinheiro porque aconteceu um desastre, né? O que a gente passou agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Eu preciso do dinheiro amanhã, hoje, amanhã. Então, eu preciso de liquidez diária. Eu preciso tirar esse aporte, esse valor de algum investimento que me dê essa liquidez. E algo que você não tenha muito risco, né? Quanto mais a gente investe, por exemplo, em ações que são rendas que têm um pouco mais de risco, elas nos retornam com uma rentabilidade maior. Mas para a reserva financeira, é melhor a gente ver uma boa renda fixa que nos dê uma taxa de juros bom, né? Que a gente entenda qual a rentabilidade que a gente vai ter no período e que a gente consiga tirar esse valor no momento que for necessário. A nossa reserva de paz, pelo menos, o mínimo que a gente tem que ter são de 3 meses das nossas despesas fixas do consultório ou as nossas despesas essenciais da vida pessoal. O que seria, né, melhor dos mundos seriam um ano de patrimônio que consiga fazer que a gente, se tiver que parar um período, que a gente consiga pagar por todas as nossas contas durante um ano, ou 6 meses, pelo menos, tá? 3 meses ainda é muito pouco, mas, gente, começar, se a gente sair do zero e já começar com um mês, a gente já tem um dinheiro guardado, tá? Quando vocês começarem a mexer nesse simulador, vocês vão ver que vocês podem colocar. Hoje está sobrando R$500. Coloca lá R$500 todos os meses e vejam ao longo dos anos que vocês vão conseguir acumular um patrimônio, tanto de aportes quanto de rentabilidade, tá? E aí a reserva de paz, vocês, na hora que estiverem lançando as coisas, tanto na ferramenta
tanto na ferramenta da vida pessoal, quanto na ferramenta da vida do consultório, à medida que vocês lançam, ela já vai construindo o valor de reserva que vocês têm que guardar, tá bom? E é o mesmo mecanismo, por exemplo, dessa parte de aposentadoria. Não significa que no final vocês vão ter aportado 1.800.000. Vocês vão ter todas as taxas dos juros compostos ajudando vocês a acumularem. Mas vocês precisam partir de um número. Vocês sabem que, pelo menos, se vocês têm de despesas fixas, e a ferramenta vai mostrar, se vocês têm todos os meses na vida pessoal 30 mil reais de despesa fixa, tá? Despesa essencial. Você tem que acumular pelo menos 90 mil reais. E esses 90 mil reais, vocês conseguem planejar. Eu consigo 90 mil reais em quantos anos ou em quantos meses? No simulador, vocês conseguem fazer isso com a ajuda dos juros compostos, mas na ferramenta, vocês conseguem ver, se dependesse só de vocês acumularem, em quantos meses vocês conseguiriam, quanto vocês teriam que juntar todos os meses para, por exemplo, em 2 anos, acumular 12 meses de valor de despesas fixas. Então, é importante vocês utilizarem a ferramenta para vocês começarem a descobrir os números do consultório e da vida pessoal. Bom, gente, então a gente finalizou agora essa parte da construção da nossa riqueza, tá? A construção da riqueza com a odontologia é possível, só que vocês precisam ter inteligência financeira. Vocês precisam ter tempo lançando todos os dados na ferramenta, para a ferramenta dar dados para vocês analisarem, tá? A partir de hoje. Vamos entrar agora em um assunto que já está direcionado à gestão financeira, tá bom? Tudo bem? Vocês querem seguir? O que a gente pode fazer, gente, são 9 e 12. Eu coloquei 4 aulas e dividi os temas por essas 4 aulas. Eu não sei se fica desgastante para vocês. Eu amo falar sobre dinheiro, sobre finanças, então eu fico aqui falando até vocês falarem chega. Mas eu sei que hoje é segunda-feira e se vocês quiserem, a gente desmembra, passa esse conteúdo para a próxima segunda e continua com o conteúdo da segunda. Eu não sei se já foi muita coisa para vocês hoje. Abram aí os fones e me falem, que eu preciso dessa troca de vocês. Continuo? Cá, eu vi que no cronograma, para a próxima semana, tem uma quantidade menor de itens. Uhum. Mas o quanto que é mais pesado o assunto? Então, é que hoje, inserir na cabeça de vocês essa coisa de investimento, de juros, de cálculo, eu não sei se já saturou. O que eu ia falar mais agora, só para vocês terem uma ideia, é da construção financeira, do esqueleto que a gente precisa para construir a gestão financeira dentro do consultório. E aí, a partir desse esqueleto, na próxima segunda-feira, a gente vai começar a desmembrar cada coisa da gestão financeira e como a gente usa na ferramenta. Aí é mais mão à obra de vocês, entendeu? Entendi. Vamos, vocês querem só mais um? É só mais um pouquinho que tem de assunto. Uhum. Pode seguir até 9h30, aí você encerra, se der, para passar o assunto até 9h30, a gente aguenta. Beleza, então vamos lá. Ótimo. Então eu vou seguir com as coisas que a gente se propôs na. Então agora a gente vai começar a planejar uma máquina financeira do consultório. Primeiro, para ninguém se frustrar, que comece a ficar equilibrada e que depois comece a gerar lucro. A primeira coisa que vocês vão começar a ver, a partir do momento que vocês lançarem todos os dados na ferramenta, muita gente vai se deparar com caos financeiro. Aquele sentimento que hoje vocês têm, que o dinheiro, que vocês trabalham muito e o dinheiro não sobra, vocês não sabem para onde o dinheiro foi parar,
se dá porque a máquina financeira está bagunçada, em partes pela máquina mesmo financeira do consultório e, por outra parte, pela vida pessoal que a gente acaba atrapalhando e tendo muitas retiradas que o consultório, no momento, não pode pagar, tá? Então, a partir de hoje, gente, no primeiro momento que vocês começarem a lançar os dados, vocês vão começar a se deparar com a realidade financeira atual, que muitas vezes pode estar no prejuízo, no 0 a 0, e que bom se vocês estiverem lucrando, tá? Se vocês estiverem lucrando, já é um caminho à frente, porque vocês vão começar a potencializar, vocês vão começar a lucrar mais, se vocês quiserem ajustar para isso, e vão começar a destinar esse lucro para a construção da reserva e da aposentadoria. Então, tudo se baseia, gente, em a gente entender que o consultório ele é formado tanto por uma análise macro e tanto por uma análise micro. E elas são interdependentes. Se você tem a parte micro, que está totalmente desajustada, vai refletir lá na parte macro, que seria o nosso consolidado. Vocês que têm a ferramenta, vocês já viram que a gente tem uma planilha grande, que tem várias informações, vários números, e que a gente chama de consolidado. O que é o consolidado na ferramenta? Nada mais é que o nosso demonstrativo financeiro, que está pautado no fluxo de caixa. Relacionado a finanças, quando a gente vai analisar a parte financeira de uma empresa, a gente tem alguns demonstrativos para a gente entender o que está acontecendo, se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, aonde está se gastando mais, onde está se gastando menos. E 3 deles são os mais utilizados, que é o fluxo de caixa, a DRE, que geralmente a contabilidade que faz para vocês, não sei se vocês têm contador, mas o DRE é muito importante porque é através dele que a gente realmente vai ver numa análise maior se a gente lucrou, se a gente teve prejuízo, vai estar pautado para a gente construir os impostos, fazer o pagamento da folha. Então, a gente tem o DRE e a gente tem o balanço patrimonial, tá bom? Que eles têm os mesmos dados, mas são lidos de forma diferente. O demonstrativo que eu escolhi é o fluxo de caixa. Por quê? Para a gente, não interessa a gente entender um demonstrativo que vai mostrar uma parte mais contábil ou que vai mostrar se a nossa empresa, por exemplo, se a gente for vender e a pessoa que vier comprar, se a gente tem realmente um percentual de lucro depois que a gente tira os impostos, se realmente a nossa empresa lucra e é viável para venda. Vamos tirar o DRE, o balanço patrimonial. O fluxo de caixa vai mostrar a realidade do que aconteceu no mês. É um raio-x do que o dinheiro passou desde a hora que ele entrou até a hora que ele saiu. Então, é isso que eu quero que vocês tenham. Não quero que vocês gastem o tempo com coisas inúteis, tá? O DRE para a gente, nesse momento, não é útil. O fluxo de caixa, vocês vão ter uma análise do mês e uma análise entre os meses. Por quê? A gente precisa, primeiro, entender se o consultório está crescendo tanto nos gastos, quanto no lucro e quanto na receita. Então, a gente vai fazer esse comparativo mês a mês. Mas a gente precisa também entender o poder que cada mês está tendo para essa operação financeira. Porque, por exemplo, no mês de maio, você pode ter tido uma receita super boa, poucos gastos e você lucrou bem. E chegou no mês de junho, e a gente sabe que a gente tem essa oscilação, a gente teve uma receita menor, julho, por exemplo, porque o pessoal saiu de férias, então entrou menos dinheiro, a gente teve gastos similares e o nosso lucro foi um lucro menor ou até talvez um prejuízo. E aí você vai conseguir entender, por exemplo, quando você tiver um ano já de gestão, vocês vão conseguir compreender a sazonalidade de cada consultório,
E vocês também vão ter um pouco mais de paz no coração, porque hoje, por exemplo, a gente recebe muita coisa parcelada, né? E a gente tem muitas contas parceladas também. E às vezes a gente fica naquele dia a dia louco, atendendo nossos pacientes, e chega boleto, tem salário para pagar, e você não tem nem ideia de quanto que você ainda vai ter de entradas nesse mês. E de quanto que você tem previsto de entradas e saídas futuramente. Tanto para você ter esse aconchego, porque você sabe que você vai ter dinheiro para pagar as contas, ou mesmo, putz, os próximos meses eu vi que eu tenho uma receita menor. Eu vou ter que, então, fazer campanhas entre os nossos próprios pacientes para movimentar mais o consultório, ou eu vou precisar investir em marketing para trazer mais paciente. Então, é isso que vocês vão começar a clarear. E a partir do momento que a gente tem a visão do que está acontecendo, no início pode ser até uma visão do caos. Só que a partir do momento que você vê o que está realmente acometendo aquele problema, você tem como tomar ações pontuais para agir. Diferente do que a gente vive no dia a dia, que a gente não sabe o que a gente precisa fazer. Porque eu tô com a agenda cheia, tá entrando dinheiro, mas não tá sobrando, tá bom? Então, o fluxo de caixa é a nossa análise macro. A nossa análise macro, como eu já mostrei para vocês, ela tem este desenho aqui, para vocês colocarem bem na cabeça e entenderem quando a gente for para análise micro. Tem a nossa receita, tem os nossos custos variáveis, tem as nossas despesas fixas, os nossos investimentos na estrutura e vamos se dizer, no final, a gente tem o nosso lucro, tá? Não vamos considerar que a gente tem aquelas movimentações de entrada e saída agora. E tem o nosso lucro. E o que é a nossa análise micro? A nossa análise micro é a construção da nossa precificação. A precificação nada mais que uma unidade dessa receita aqui, porque essa receita é a soma de todos os tratamentos que foram pagos. A precificação é um tratamento que você está vendendo. Então, segue o mesmo fluxo. A receita é o quê? É dinheiro que entra, certo? Só que é a soma. A precificação, aqui, a precificação, ela vai gerar o preço do tratamento. Então, é o valor do nosso tratamento. E esse valor desse tratamento, ele deve ser capaz de pagar com todos os custos variáveis desse tratamento, com o proporcional das despesas fixas, com o tempo que a gente gasta, e vocês vão entender como que a gente vai inserindo. Então, com o tempo que a gente gasta de cadeira, a gente sabe o proporcional que a gente vai ter para pagar as despesas fixas, os investimentos, e depois que a gente tirou do valor do preço todos esses custos, a gente vai ter o lucro do nosso tratamento, que dentro da área de serviços deve estar entre 20% a 30%. Então, por que vocês acham que, embora vocês trabalhem um monte, vocês não veem o dinheiro no final? Porque em alguma dessa jornada aqui do dinheiro, não foi previsto alguma conta aqui. Todos os custos, todas as despesas, tudo que entra no consultório relacionado a dinheiro que você está botando aí do seu bolso, ele tem que entrar na precificação para o paciente pagar. Porque se o paciente não paga através da precificação, é do seu bolso que você vai tirar. Então, se você dá um cafezinho para o seu paciente, se você põe um cheirinho no seu consultório, se você dá uma boa experiência, ou se você tem, por exemplo, o sonho de ter um consultório grande com várias cadeiras, um aluguel num lugar caro, quem vai pagar isso é o seu paciente através do preço.
Será que o paciente que você está atendendo está pagando o preço que honre com tudo isso? Quando a gente alucina, gente, valores da nossa cabeça, quando você pega e copia valores de um colega dentista ou de uma tabela referência, ou quem tem convênio recebe o valor já dos tratamentos estipulado, você não está contando que o seu consultório tem uma realidade e que você tem que pagar essa realidade ainda embutir 20% a 30%. Então, não tem como a gente lucrar, e muitas vezes não tem nem como a gente ficar no 0 a 0 se você não fizer a sua realidade financeira, a sua construção da sua realidade financeira, através do lançamento de tudo que você gasta e de tudo que você entra, e aí você não constrói o preço para pagar tudo isso daí. Não adianta você ter um consultório que tem um gasto de 200 mil, e aí na internet você vê uma pessoa falando que vai te ensinar a faturar 100K, sendo que para você fazer 100K, às vezes você não consegue entregar os tratamentos e ele não consegue nem pagar as contas que você tem. Então, o valor final de faturamento não importa, gente. O que importa é você entender qual é o máximo que a máquina do seu consultório consegue fazer de receita e de faturamento. E você ajustar os seus preços com isso. Você conhecendo os seus preços, você conhecendo todo esse esqueleto, não adianta o paciente chegar em você e chorar e falar, doutora, no outro consultório estão me cobrando tanto. Aí você se vende e fala, então eu vou dar esse desconto. Quando você dá desconto e você não sabe de onde você está tirando esse desconto, a primeira parte que vai te cortar é o lucro. A segunda parte é começar a faltar dinheiro para você pagar suas contas. E aí você vive uma vida no seu consultório, tem que colocar dinheiro da sua vida pessoal. Então, se você tem seu companheiro, sua companheira que não é da área odontológica, não participa de você, do funcionamento do consultório, às vezes seu consultório está andando porque alguém está colocando dinheiro, porque não está fechando as contas. Ou então quem está colocando dinheiro é o banco. E para o banco te colocar dinheiro no cheque especial ou nos juros de empréstimo, não é que nem quando você empresta dinheiro para o banco que ele te devolve uma rentabilidade de 1% ao ano, 1% ao mês. Ele vai te cobrar, por exemplo, no crédito rotativo do cartão de crédito, quando você não paga, 12% ao mês, que é o que ele te dá de rentabilidade ao ano. Então, aí, você vai passar uma vida, quando você vai ver, o seu consultório está à beira da falência, você está vivendo uma vida onde era para você focar a sua mente na odontologia e não perder tempo no dia a dia com a sua mente pilhada que você tem que pagar conta e você não sabe de onde você vai tirar. A partir do momento que você ajusta essa primeira parte, que é a precificação, e você entende qual é a capacidade produtiva do seu consultório de gerar uma renda, aí sim você começa a traçar outros processos que são importantes para o consultório. Ou seja, colocar paciente na recepção. Só que enquanto você não ajusta isso, se você estiver trabalhando com seus preços, gerando uma margem de lucro negativa, cada paciente que você atende, você está gerando micro prejuízos ou macro prejuízos. Então, é por isso que a gente acaba não prosperando na odontologia, porque a gente não tem essa cabeça pensando que o dinheiro ele tem que vir de forma com que a gente esteja lá controlando, uma forma ativa, e não achar que sentado lá no mocho atendendo 10 horas ao dia, você vai conseguir bancar o consultório e mais, você realmente construir a sua riqueza. Então, gente, a chave de tudo é, primeiro, fazer o controle e a organização. O controle e a organização vocês têm lá no curso. Tudo que entra e tudo que sai, cada centavo que entra e cada centavo que sai, vocês precisam anotar. E não é anotar no caderninho, porque no caderninho ele não vai, a não ser que vocês agora, nas próximas aulas, quem não tem a ferramenta, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem as contas, para todo mundo entender que a ferramenta ela tem uma lógica e ela tem fórmulas. Vocês vão aprender isso.
mas a gente já não tem tempo no dia a dia. Você ter que sentar, anotar, fazer fórmula, começar a gerar o demonstrativo, vamos otimizar o nosso tempo, porque tempo é dinheiro. Vocês vão entender que cada uma hora que você ficar sem atender, você está pagando do seu bolso, se você não ajustar isso no valor da sua hora. Então, controle e organização, vocês têm as planilhas de categorização dos custos, entre custos variáveis, despesas fixas, investimentos, salário, né? Vocês têm a planilha do Prolabore, planilha de movimentações operacionais de entrada e saída. A partir do momento que vocês lançarem os dados no lugar certo, a ferramenta vai automatizar, vai construir o fluxo de caixa, vocês vão começar a clarear o que está acontecendo nos meses, vocês já vão ter o valor da hora construída, e na próxima aula vocês vão entender como constrói o valor da hora, e a planilha vai construir todos os preços, vocês ajustando quanto que vocês querem ganhar de margem de lucro, e também vão personalizar aí com o dia a dia de vocês, né? Porque o alginato que eu compro aqui talvez não seja o mesmo preço do alginato que vocês pagam no consultório de vocês. Então, vocês vão precisar ajustar isso, mas o resto a ferramenta vai fazer. Criou a realidade, gente, é a hora primordial da gente analisar se a gente está andando no caminho certo. Porque você ajustou o preço, ok. Você está com os preços certos, você tem lucro através dos seus preços, só que você não está tendo receita suficiente. Aí a gente precisa entender por quê. Não está tendo receita ou não está tendo lucro. Uma coisa é a gente entender se a gente está tendo a receita ideal. Outra coisa é a gente entender que a gente tem a receita ideal, mas está chegando no final a gente não está lucrando. Vocês vão entender todo o caminho aonde vocês podem estar pecando. Muitas das vezes, a receita não chega no seu potencial máximo, mesmo com a precificação correta, porque a gente não tem pacientes suficientes. Então, vocês vão aprender a traçar quais tratamentos de vocês são os tratamentos carro-chefes, vamos entender qual é o ticket médio, vamos entender qual é a capacidade produtiva real do consultório, porque a nossa agenda, ela tem 30 dias aí rodando. Ela tem 24 horas, mas ninguém trabalha 30 dias e 20 horas. A gente trabalha uma média de 8 horas por dia, 22 dias úteis. Essa é a capacidade produtiva normal de uma pessoa normal. Só que mesmo assim, a gente precisa contar com o gerenciamento de quantas faltas que a gente tem numa média do mês, quanto tempo que a gente fica fora fazendo curso, quanto tempo que a gente fica repetindo o trabalho, para a gente ajustar essa capacidade produtiva não para 100%, para uns 80%, 70% e às vezes menos, dependendo de quanto tempo que você fica ocioso. Com isso, você vai ter o seu preço correto e aí a gente vai começar a trabalhar essa captação de pacientes para a gente chegar na receita, no faturamento e receita máximo produtiva aí do consultório. Então, acho que é isso, gente. Muita coisa. Muita coisa? Já finalizamos, ó, 9h30. Podem abrir os microfones. Vocês estão entendendo, gente? Vocês têm uma ferramenta já. A maioria de vocês aqui investiu no curso, investiu na ferramenta. Não é só a gente ganhar dinheiro, gente. É a gente pensar na qualidade de vida do hoje, mas é a gente começar a pensar no nosso eu do amanhã, porque a vida passa, né? E outra coisa, tem despesa, tem planejamentos de vida menores, tem viagens que a gente quer fazer e que a gente acha que não é possível, por exemplo, eu nunca fui para Disney, gente. Meu pai era dentista e a vida do meu pai sempre foi, nessa parte de finanças, bagunçada. Só que ele era um puta dentista. E ele acabou, né, se aposentando com o valor do INSS. Graças a Deus, ele tinha uma herança do meu avô. E hoje ele vive bem. Mas a gente vai depender disso, entendeu? Só que se a gente não fizer no hoje, não adianta. A vida vai passar. Você quer chegar com a vida passando lá na frente bem quebrado de tanto atender, corcunda, que ó, eu já tô corcunda aqui, de tanto atender, porque você não
Não, você teve a oportunidade, o pior é isso, vocês estão tendo a oportunidade do conhecimento, vocês investiram dinheiro, só que a ferramenta hoje para vocês está sendo não está sendo um ativo, está sendo um passivo. Ela está lá parada na Hotmart e daqui a pouco vai vencer. E vocês não vão ter usado, e vocês vão continuar trabalhando. Só que a longo prazo vai ter um resultado. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Botar o consultório para ser um ativo para a gente, tá? Quem trabalha com convênio, não olha o valor que entra da soma do convênio. Porque pode entrar um valor alto, mas ele não é um valor que está pagando por tudo que os pacientes do convênio estão utilizando no consultório. Então, a gente tem que ter algumas estratégias até fazer a transição, mas pelo menos de se pagar de alguma forma esse prejuízo que o convênio dá. Porque não tem jeito, o convênio vai te dar prejuízo. Certo? É isso, gente. Uma boa noite para vocês. Espero que eu tenha honrado aí o tempo que vocês destinaram. Tá bom? Foi ótimo, muito bom. Obrigada. Muito bom. Até a próxima segunda. Até a próxima. Parabéns aí, Camila. Obrigada, gente, quem ficou até o final. Até mais. Essa aula eu acho que gravou, tá? Aí eu subo lá para a plataforma. Tá bom? Beijos.